Vamos abrir a palavra do Senhor, do nosso Deus, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que na verdade são atos do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, feitos pela Igreja do Senhor. Atos 13, vamos ler apenas um versículo. O versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, quando a palavra de Deus diz assim, e tendo tirado a este, ele está se referindo a Saul. Esse texto aqui de Atos 13 foi o testemunho que o apóstolo Paulo deu lá em Antioquia. E durante esse testemunho, ele disse isso. E tendo tirado a este Saul, levantou-lhes o rei Davi, no lugar de Saul, do qual também, dando testemunho, disse: Deus deu testemunho de Davi. E o testemunho de Deus em relação a Davi foi o seguinte: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A gente ora todos os dias, medita na palavra do Senhor todos os dias, e o Senhor vai colocando suas impressões no nosso espírito, para que a gente possa, primeiramente, viver a palavra e também ensinar a palavra. E um dos meus desafios é sempre achar um título para o tema, né? O título, né, para o tema da mensagem. E o que o Senhor colocou no meu coração para o tema de hoje é o seguinte: os verdadeiros discípulos de Cristo. Os verdadeiros discípulos de Cristo. Então, partindo aqui deste versículo, que Deus nos dê graça, nós abrimos a palavra dele. Ele abriu a sua palavra diante de nós. Agora o Espírito dele, o Espírito do Senhor Jesus, vai nos trazer a revelação desta palavra. E revelação sempre é melhor do que conhecimento. Conhecimento é bom, não é ruim. Mas a revelação no Espírito é bem melhor. Então vamos lá, irmãos. Deus, quando Ele nos criou, irmãos, Deus não criou a gente como robôs e marionetes nas mãos dele. Você já viu marionete? É um boneco amarrado nos fios e tem uma pessoa que controla. Então, Deus não nos criou como robôs e marionetes na mão dele, mas como seres que devem responder a ele. E responder de alguma forma, sim ou não. Irmãos, não existe neutralidade diante de Deus. Ou eu digo sim para o Senhor, ou eu digo não. Não consigo ficar em cima do muro. Tem muito crente que fica ali em cima do muro. E não sei se você sabe, quem construiu o muro foi o diabo. Ele é o dono do muro. Então foi assim que Deus nos criou, irmãos. Nós sempre devemos responder a Deus. Sim ou não. Por exemplo, quando o Senhor perguntou para Isaías, em Isaías 6, 8, quando o Senhor perguntou para Isaías:
a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por Isaías não ser uma marionete nas mãos do Senhor e nem um robô, ele poderia ter dito assim para o Senhor: não conte comigo. Não é verdade? Ele poderia dizer não para o Senhor, mas ele disse sim. Ele disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Já o jovem rico, ao invés dele dizer sim para o Senhor, ele disse não. Então os irmãos percebem, nós nunca ficamos neutros na presença de Deus. Nós sempre, de alguma forma, quando Deus nos fala, quando Ele nos entrega uma missão, um chamado, de alguma forma, nós sempre dizemos para Ele sim ou não. Você compreende isso? Aleluias. E uma outra coisa, irmãos, dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, não pode ser dito da boca para fora, como um chavão. Hoje existem muitos chavões no meio evangélico. Então, eis-me aqui, envia-me a mim, não pode ser dito, irmãos, da boca para fora. Né? Porque se for, de nada adiantará. Porque que adianta eu dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e quando Ele diz, vai, eu não vou? Não adianta nada. Não tem valor nenhum para o Senhor. Mas Isaías foi diferente, irmãos. Após ele ter dito para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor disse para ele, então vai, e dize a este povo. E ele foi. Fazer a obra do Senhor, irmãos. Aleluias. E o enviado de Deus, ele não fala a sua palavra. Ele não fala aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. O enviado de Deus, irmãos, ele fala a palavra de Deus. Aleluias. Por isso que nós não devemos pregar, irmãos, aquilo que a gente acha. As opiniões que de repente a gente forma em relação a algumas coisas. Não, nós temos que pregar a palavra de Deus. Hoje há muitas pessoas no mundo formadores de opiniões. Está assim, irmãos. Mas nós não fomos chamados para formar nossas opiniões. Nós somos chamados, irmãos, para pregar a palavra de Deus. O que está escrito aqui. É verdade que há grupos, né, evangélicos que querem fazer uma nova releitura da Bíblia, né? Mas nós não fazemos parte desse grupo. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela serve para toda época, em toda geração, em qualquer tempo. Aleluias. Por isso que até agora o Senhor nos falou através dela. E se nós estamos aqui fortes, firmes na mão do Senhor, é porque nós temos ouvido aquilo que está escrito. Não aquilo que as pessoas acham. Não é verdade, irmãos? O próprio Jesus disse várias vezes para o diabo, está escrito. Está escrito. Está escrito. Então nós temos que pregar o que está escrito. Aleluias. E o enviado de Deus fala a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Deus sempre está, irmãos, com aqueles que Ele envia. Como o Senhor tratou recentemente aqui. Quando Ele empurrou aqueles discípulos para o barco. Os irmãos estão lembrados dessa ministração. Os discípulos foram empurrados, forçados a entrar naquele barco. Então o Senhor, Ele sempre está com aqueles que Ele envia. Nunca os deixa só. Nunca, irmãos. Porque eles sempre vão procurar fazer a vontade do Senhor. Então nós estamos falando de verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos. O enviado de Deus, ele não vai por si só.
e por si só. O enviado de Deus é enviado por Ele. A pessoa não vai por si só. Não tem como se enviar. O Senhor envia o seu servo, o seu discípulo, através de uma igreja local, como o Senhor nos ensinou recentemente. Hoje, irmãos, há bilhões de pessoas que eram, ou melhor, hoje há bilhões de pessoas no mundo que são como nós éramos. Porque outrora, antes de nós nos convertermos, nós éramos escravos do pecado, desobedientes a Deus, idólatras, porque nós não conhecíamos a Deus. Quem não conhece a Deus, irmãos, é idólatra. Quem não conhece a Deus adora outras coisas. Outrora, irmãos, nós éramos trevas. Nossa, pastor. Tudo isso está escrito na Bíblia, irmãos. Nós éramos assim. E há bilhões de pessoas hoje no mundo que estão nessas condições. Tem mais. Escravas de toda sorte de paixões e prazeres. Você já percebeu como está a nossa juventude? Eles só andam atrás de paixões e prazeres. São escravos dessas coisas. Outrora, irmãos, nós éramos odiosos. Odiávamos uns aos outros. Outrora nós estávamos sem Cristo e sem Deus no mundo e sem esperança. Assim éramos nós, antes de estarmos em Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, desgarrados. Vivíamos em malícia e em inveja. E todos esses termos aqui, irmãos, do que outrora nós éramos, eles estão escritos em vários livros do Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas. Então, há bilhões de pessoas, irmãos, nessas condições no mundo. Bilhões. A população mundial hoje, 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, 7 bilhões. E nem todos são crentes. Eu vi recentemente, não muito recente, já faz um tempo eu vi uma pesquisa que os cristãos não chegam a 2 bilhões no mundo. Não chegam. E dentre esses 2 bilhões de cristãos, tem muitos que estão em igrejas heréticas. Então, precisa peneirar bastante para ver realmente quantos cristãos, quantos discípulos verdadeiros há no mundo hoje. Então, os irmãos percebem que a missão da igreja, ela é grande, ela é árdua e não é fácil. E o evangelho da graça, irmãos, o evangelho da graça e da verdade, porque o evangelho que nós pregamos, irmãos, o evangelho que Jesus pregava, o evangelho que os apóstolos pregavam, não era somente o evangelho da graça. Era o evangelho da graça e da verdade. Porque não há como ter graça, irmão, sem verdade. Não há como ter verdade sem graça. É graça e verdade. Esse é o evangelho de Jesus. Porque tem muita gente vivendo só na graça, irmãos. E está debaixo do pecado. E tem muita gente vivendo só da verdade. E é prisioneiro.
Então o Evangelho é o Evangelho da graça e da verdade. E o Evangelho da graça e da verdade, sabe o que ele diz para essas bilhões de pessoas? E esse Evangelho está na nossa vida, no nosso coração, nos nossos lábios. Diz o seguinte, ó. E todo aquele que dentre esses... Ou melhor, esse aqui é o que fiz. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dentre esses bilhões, todo aquele que dentre esses bilhões invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar o nome do Senhor, irmãos, significa invocar o próprio Senhor. Invocar o próprio Senhor. Então o texto lá em Romanos 10, do 13 ao 15, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Agora vem umas perguntas. E essas perguntas são para nós, a igreja. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como, irmãos, que essas bilhões de pessoas podem invocar o nome de alguém que eles não creram? Que eles não creem? Aí vem outra pergunta. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Tem outra. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olhe para o teu pé. Olha aí para o teu pé. Ô pé bonito, hein? É formoso? Tem que ser. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele está nos dizendo o seguinte: que o Senhor, Ele nos envia. Para salvar, irmãos, essas bilhões de pessoas, Deus envia até elas. Deus envia até elas seus discípulos. São os discípulos do Senhor que serão enviados por Ele para que Ele salve essas pessoas. Porque não somos nós quem salva. Não é a igreja que salva. Quem salva é o dono da igreja, que é Jesus. Então o Senhor, Ele envia seus discípulos até essas pessoas para anunciar-lhes Jesus, para falar delas de Jesus e o plano que Ele elaborou. O plano que Ele elaborou, irmãos, desde a eternidade, para salvar essas pessoas dessa terrível situação em que elas se encontram. Dessa desesperadora situação que elas se encontram, como um dia nós também nos encontrávamos. Então, amados, assim como o Pai procura verdadeiros adoradores, porque Jesus disse para aquela samaritana em João 4, Deus procura os verdadeiros adoradores. Ora, se há verdadeiro, então há também aquele que não é. Então Deus procura os verdadeiros adoradores. Então eu entendo, irmãos, que Deus também procura verdadeiros discípulos, que anunciam o seu evangelho, o evangelho da graça e da verdade, para essas pessoas que estão aí no mundo, perdidas, vivendo nessas condições aqui. Então, quando você olha para um crente, você nunca deve julgá-lo. Nunca. Porque Deus não nos deu esse ministério.
Quando nós olharmos para um crente, para um irmão, a gente tem que entender que ali dentro dele há uma medida de Cristo. Cristo está ali. E quando eu olho para uma pessoa, irmãos, que não é crente, eu tenho que olhar para ela e ver que essa pessoa está nessas condições. Porque sem Jesus, irmãos, mesmo a pessoa sendo rica, milionária, sem ter problema na vida financeira, sem ter doença, a pessoa está bem, tal, família, tudo abençoado, glória a Deus e aleluia. Mesmo a pessoa estando bem aos olhos humanos, aos olhos do mundo, essa pessoa está nessa condição. Ela está nas trevas. Porque ela não tem Cristo. E ela não tem paz de Deus no coração. Tem paz do mundo. E a paz do mundo, ela tem prazo de validade. De repente o mundo está em paz, daqui a pouco não está mais. Daqui a pouco passa aquela crise, vem uma calmaria, daqui a pouco vem uma guerra de novo, e assim é a paz do mundo. Mas a paz de Cristo, ela não tem fim. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Há bilhões de pessoas lá no mundo, perdidas. Agora vem uma pergunta interessante aqui, irmãos. Por que Deus precisa procurar verdadeiros adoradores e verdadeiros discípulos? Por que, irmãos, que ele tem que procurar? A resposta é meio óbvia, né? Porque os verdadeiros adoradores e os verdadeiros discípulos não são fáceis de achar. Essa é a resposta. Eles não estão em todos os lugares. Não é em todos os lugares que se pode achá-los. De repente, eu vou dar um exemplo. De repente você precisa comprar algo e você não sabe onde buscar. Aí você vai numa loja, não acha. Você vai na outra, não acha. Você vai na outra, não acha. Aí você vai na internet, não tem. Aí você vai procurando e não acha. Então, quando a gente procura alguma coisa, irmãos, porque é difícil de achar. Então, por que Deus procura verdadeiros adoradores e verdadeiros discípulos? Porque eles não são fáceis de achar, irmãos. E olha, presta atenção. Deus, ele não procura adoradores e discípulos perfeitos. Não existe, irmãos, adoradores e discípulos perfeitos. Jesus não disse que Deus procura discípulos perfeitos, não, verdadeiros discípulos. Porque não existe, irmãos, pessoa perfeita. Não existe. O único ser humano perfeito que existiu na face da terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o único, irmãos, que não teve pecado. Então, meus amados irmãos, quando Deus nos revela, e Ele faz isso sempre, quando Deus nos revela, irmãos, o perfil do servo que lhe agrada, quando Deus revela o perfil do verdadeiro discípulo dele, aquele discípulo que sempre quer agradá-lo, quando Deus nos revela, irmãos, nos ensina, o perfil desses que fazem a sua vontade, sabe para que é, irmãos? É para que a gente tenha este perfil. Compreendeu?
é para que a gente tenha esse perfil. E não para que a gente apenas conheça o perfil de um verdadeiro discípulo, do verdadeiro adorador. Ah, eu sei como é um verdadeiro adorador, um verdadeiro discípulo. Mas você já adquiriu esse perfil? Então, quando Deus nos revela essas coisas, irmãos, é para a gente ter esse perfil. Se você não tem esse perfil, se a gente ainda não tem, a gente tem que reconhecer, irmãos, que não tem. Tem que ser honesto. Porque uma das características do verdadeiro discípulo, ele é honesto. Consigo, com Deus e com os irmãos. Então, se nós não temos esse perfil, irmãos, então a gente tem que reconhecer e nos examinar de forma honesta, né, a cada um de nós, e procurar adquirir esse perfil. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar duas coisas, dentre tantas, né? Que os verdadeiros discípulos precisam saber. A gente precisa saber de muita coisa, irmãos. Mas eu vou citar duas que todos os verdadeiros discípulos têm que saber. Primeira, o significado da plena consagração. Nós que somos discípulos do Senhor, nós temos que entender, irmãos, plenamente o que é se consagrar para Deus. E se consagrar para Deus, irmãos, não é viver de qualquer maneira. Não é viver, irmãos, o estilo de vida que o mundo leva. Então nós, discípulos, os verdadeiros discípulos do Senhor, eles sabem. É uma característica deles também. Eles sabem o significado da consagração a Deus. E claro, se eles sabem, eles têm a vida consagrada a Deus. Agora, se eles não sabem o significado da consagração, então de repente eles vivem, né, na igreja é crente, lá fora não. E uma outra coisa, irmãos, o verdadeiro discípulo, ele sabe a hora que está vivendo. Ele discerne o tempo que ele está vivendo. Você tem olhado aí para o mundo, você está percebendo o que está acontecendo no mundo? Então, o verdadeiro discípulo, ele sabe a hora que ele está vivendo, o tempo que ele está vivendo, a conjuntura que ele está vivendo, o contexto mundial que ele está vivendo. O verdadeiro discípulo, ele sabe. Nós precisamos, irmãos, nos consagrar a cada segundo. Não só aos domingos, não só na célula. De vez em quando eu jejuo. Ah, hoje eu vou consagrar a minha vida para Deus. E amanhã não vai? Ontem você não consagrou? Não, irmãos, nós temos que consagrar a nossa vida 24 horas por dia ao Senhor, a cada segundo. E o verdadeiro discípulo sabe disso. E todos os discípulos que Jesus chamou, eles não tinham esse perfil. Mas caminhando com Jesus, eles adquiriram. Sabe onde eles entraram, irmãos? Debaixo do jugo do Senhor. O Senhor falou recentemente aqui, irmão, jugo, lugar para duas pessoas. Jesus está com o jugo. E tem um lugarzinho lá. E sabe para quem é esse lugar? Para você. Para mim. Para os verdadeiros discípulos. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele está com o jugo.
E a gente está na frente dele, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. É uma decisão nossa, irmãos. O verdadeiro discípulo enfia o cabeça logo embaixo do pescoço e já caminha com o Senhor. E conforme vai caminhando, irmãos, vai adquirindo este perfil que agrada a Deus. Agora, difícil será fora do jugo de Jesus. Aí não tem como. Porque se você está fora do jugo de Jesus, você está livre. Você pode ir para a balada. Olha, irmãos, tem crente que dança funk. Tem crente pulando carnaval. E os funk que eles vão é aqueles bravos mesmo, que tem um monte de palavrão. Aí domingo vem na ceia e toma a ceia do Senhor. Não sabe o que é se consagrar a Deus, irmãos. Porque Deus é sério. Deus não é brinquedo, irmãos. Deus não é brincadeira. Então, a cada segundo, irmãos, nós temos que nos consagrar e ficar atentos e não distraídos, desligados, distantes, alheios e indiferentes a tudo que está acontecendo na humanidade e no mundo. A humanidade está perdida, irmãos. O mundo, irmãos, está um caos. E Jesus veio salvar aquilo que estava perdido. Está escrito lá em Lucas. Jesus veio salvar o que está perdido. Sabe por que nós somos salvos, irmãos? Porque um dia nós estávamos perdidos. Nem eu, nem você, nenhum de nós foi salvo porque a gente é bonitinho. Porque a gente tem o olho verde. Sabe, porque a gente fazia obra de caridade, andava, sabe, direitinho. Nós éramos pessoas respeitosas, nada disso. Nós fomos salvos porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos nas trevas. E para Jesus me salvar, irmãos, ele sujou a mão de lama, porque eu estava num lamaçal. E todos nós estávamos assim. Um lamaçal de pecados. Você tem percebido como Satanás tem afligido mentalmente os crentes? Porque quem não é crente, irmãos, está nem aí. Tanto faz como tanto fez. Mas você tem percebido como Satanás tem afligido mentalmente os crentes? Ele tem feito isso principalmente, irmãos, através de redes sociais, de streamings, tantas coisas aí. E todas essas coisas, irmãos, têm roubado algo precioso dos crentes e também das pessoas do mundo. Sabe o quê? O tempo. Essas coisas têm roubado o tempo de muito crente. Ninguém tem tempo de ler a Bíblia. Ninguém tem tempo de orar. Ninguém tem tempo de jejuar. Ninguém tem tempo para Deus. Mas para ficar horas num celular, aí tem tempo de sobra. Estou mentindo, irmãos? Não, é verdade. Outro dia, né, bem, quase atropelei uma pessoa que estava no celular atravessando a rua. Eu pensei que ela ia parar, mas não, ela estava desligadona mesmo. E se eu atropelo, a gente que é culpado, né? Outro dia a gente viu um batendo a cabeça no poste. Talvez você já tenha visto até em algum vídeo aí. Desligado, e tem crente assim. Está olhando aqui, ó. E tem que olhar para lá. Buscar as coisas lá do alto.
onde Cristo vive. Irmãos, eu não estou dizendo que a tecnologia não presta. Mas se ela te domina, cuidado. Quem tem que nos dominar é o Espírito de Deus. Agora, se essas coisas têm mais domínio sobre nós do que o Espírito Santo, está errado, irmãos. Então, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Reconheça que, de repente, eu sou esse cara, eu sou essa pessoa. Então, comece a adquirir as características do discípulo que agrada a Deus. E claro, isso aí tem um preço. E o preço é simples, irmãos, não é tão difícil. Você tem que desistir da sua vida e renunciar tudo na vida. Só isso. Não é fácil? Então. É por isso, irmãos, que a mente de muitos crentes hoje está cheia de conteúdos que não agradam a Deus. Porque quando você está no celular, na televisão, sei lá, no computador, vendo coisas não relacionadas com Deus, com a consagração, com a santidade, essas coisas estão tudo entrando na sua mente, irmãos. Está fazendo parte da sua vida. Você está colocando esse conteúdo dentro de você. Conteúdos que não agradam a Deus. E sabe o que eles fazem? Eles induzem as pessoas, os crentes, né? A serem muito mais homens do mundo do que homens de Deus. De repente você vê um crente no mundo, nossa, depois fala que é homem de Deus, está lá no mundo. Mas por quê, irmãos? De repente, tudo aquilo que ele colocou para dentro induziu ele a se comportar dessa maneira. Por isso que lá em Romanos está escrito, irmãos, que nós temos que renovar a nossa mente. Ao invés de nós colocarmos lixos, é lixo, irmãos, dentro de nós, nós temos que colocar a palavra de Deus. Há muito lixo na vida de muito crente. Lixo mesmo, irmãos. E fedido. Porque lixo é fedido. Então nós temos que nos despertar, irmãos. E fazer com que a palavra de Deus comece a entrar muito mais na nossa vida, largar essas coisas, não ser escravo dessas coisas, usar realmente para um fim proveitoso, porque dá para você usar o celular, irmãos, com fim proveitoso, dá para você usar a internet com fim proveitoso que não vai desagradar a Deus. Mas quando ela te domina, é aí que mora o perigo. Então deixa a palavra de Deus entrar dentro de você. E conforme ela vai entrando, o que não presta vai saindo. E vai chegar uma hora que você vai ter só a palavra de Deus em você. Cristo, né? Vivendo em você. Esse é o discípulo que agrada a Deus. O verdadeiro discípulo. Que vive a vida de Cristo. Não sou eu, mas quem vivo, escreveu o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Temos que chegar nesse nível, irmãos. E não é mágica. Deus não é mágico, irmãos. Não pensa que se você vir aqui na igreja fazer uma campanha de 7 dias, sei lá, que a gente não faz campanha aqui.
Não pense que você fazendo campanha de 7 dias, sabe, vai mudar a sua vida. Não vai. O que transforma a vida é a renovação da mente. Pela palavra de Deus. Deus fala, você discerne o que Ele está falando. Tem que entender o que Ele está falando. Porque se não entender, a gente não vai fazer nada. A gente ouve, entende e faz. A gente ouve, entende e faz. A gente ouve, entende e faz. Isso aí dá louvor, hein? Fazer um louvor com essa letra. E assim a gente vai vivendo, irmãos. A nossa mente vai sendo renovada e a nossa vida transformada. Então eu já não vou nos lugares que eu ia antes. O meu vocabulário muda. A maneira de enxergar a vida e olhar para as pessoas vai ser outro. Por quê? Porque eu vou começar a viver a vida de Cristo. Eu vou começar a olhar para as pessoas como Cristo olha. Eu não vou julgar as pessoas. A nossa vida vai sendo transformada, irmãos, a cada dia. E o verdadeiro discípulo sabe disso. Isso não quer dizer, irmãos, que um verdadeiro discípulo, de repente, ele não vacila na vida. Não, todos nós erramos, irmãos. Mas ele tem aquela consciência em Deus. Ele sabe o que é certo. Ele sabe que errou. E ele se arrepende. E Deus perdoa. E ele sabe que Deus perdoou. Cuidado, irmãos. O mundo, ele está trabalhando 24 horas por dia. O mundo está trabalhando 24 horas por dia para satisfazer a sua carne. Você tem uma carne. Você tem uma alma. E o mundo está agora trabalhando 24 horas por dia, não para satisfazer a tua alma. E a tua alma, se você não tomar cuidado, ela vai querer se satisfazer do que o mundo está preparando para ela. Por isso que várias vezes o Senhor disse, acautelai-vos, cuidado. No mundo, irmãos, não tem nada que presta. Para nós não tem nada. Vamos ler juntos o que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Timóteo. No capítulo 3. Sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, olha, se desperta. Acorda, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Sabe, a gente tem que saber, irmãos. Sabe que está lá? Tem que saber, irmãos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então a gente não vai parar de sofrer, irmãos. Talvez hoje você não esteja sofrendo. Glória a Deus. Mas quem sabe daqui a um mês? Ou de repente você está sofrendo agora. Mas quem sabe o mês que vem você não vai sofrer o que você está sofrendo hoje. Porque a vida é assim, irmãos. Jesus não disse, não ensinou para os seus apóstolos, nem nos escritos de Paulo a gente encontra isso. Que nós, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente não vai sofrer mais.
e que a gente vai ter tudo o que deseja o nosso coração. Enganoso é o coração do homem. Irmãos, se Deus desse para nós, ou melhor, sabe por que Deus não dá tudo o que deseja o nosso coração? Porque se Ele der, a gente vai para o inferno. Nós temos que querer, irmãos, o que Deus tem para nós. Não é errado ter desejos. Não é errado, irmãos, querer as coisas. Mas de repente, tem pessoas que querem cada coisa, irmãos, misericórdia. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí está o final do versículo: foge também destes. Então, nos últimos dias, é isso que acontece, mas que vai acontecer. E já está acontecendo. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E a gente sabe que está vivendo os últimos dias, irmãos, por tudo que está acontecendo aí na humanidade e no mundo. Não é verdade? Olha essa situação da Ucrânia, da Rússia. Precisamos orar, irmãos. Eu exorto você, a igreja, a orar por essa situação. Porque tempos de guerra, irmãos, são tempos terríveis. Tempos difíceis. Então, por causa desses sinais, né, e tudo que está acontecendo aí no mundo, na humanidade, o que é certo passou a ser errado. O que é errado passou a ser certo. Isso é terrível, irmãos. Deus diz que é errado. O mundo diz que é certo. Deus diz que é certo. O mundo diz que é errado. Com quem que você vai ficar? Nós temos que ficar com Deus, irmãos. Com Deus. A esperança da igreja, irmãos, é a volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós cantamos Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. E até o dia da volta de Jesus, nós não sabemos o dia nem a hora, sabemos que Ele está às portas. Mas até a vinda do Senhor, irmãos, nós precisamos nos consagrar a cada dia. E discernir, irmãos, a hora que nós estamos vivendo, esse contexto mundial que nós estamos vivendo. E nos dispor, irmãos, de todo o nosso coração, a cooperar com Deus, no cumprimento dos seus propósitos aqui no mundo e na edificação da sua igreja. Porque de Deus nós somos cooperadores. Não somos nós quem fazemos a obra, é Deus. É Jesus que faz a obra. Nós ajudamos Ele. Nós somos cooperadores do Senhor. Tem muitas pessoas que pegam o prato de comida e vai comer na sala. Não é verdade? Tem gente que tem esse costume. Aí pega o prato de comida, senta no sofá e liga a televisão, no jornal. Aí começa a ver aquelas atrocidades que estão acontecendo no mundo.
né? Liga lá no Datena, vê aqueles crimes, né? E comendo numa boa. Como se nada, irmãos, tivesse acontecendo. Daqui a pouco aparece uma notícia que não sei quem matou 30, que a mulher, que o marido matou a esposa, o filho, a sogra. A pessoa está ali comendo numa boa, tomando refri. Detalhe, crente. Então esse perfil, irmãos, é de uma pessoa que não está muito ligada no que está acontecendo no mundo. Isso é terrível, irmãos. Tudo isso é obra de Satanás. E Jesus, a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E como é que ele vai fazer isso? Através da sua igreja. Que somos nós, irmãos. Que somos nós. Então essas pessoas que cometem esses atos, né, de atrocidades, elas precisam ouvir o Evangelho. Elas estão sendo dominadas pelo mundo, pelo sistema do mundo. Então essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Então foi o próprio Deus, irmãos, na sua soberania, ele decidiu ter cooperadores. Não fomos nós que inventamos isso. Foi Deus. Ele decidiu fazer a obra com a ajuda da gente, da sua igreja. Ele podia ter decidido de outra forma, porque ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quer. Ele não tem nenhuma necessidade, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada, todo-poderoso, sabe tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele decidiu, na sua soberania, cumprir os seus propósitos e edificar a sua igreja com a nossa ajuda. Então Deus, irmãos, ele criou tudo para o Filho dele, Jesus. Ele criou tudo pelo Filho e ele criou tudo para o Filho. Irmãos, não é nada nosso, não é nada para nós. É para o Filho dele. Deus planejou, irmãos, desde os tempos eternos, dar uma esposa para o Filho dele. E sabe quem é a esposa? Nós, a igreja. Diga assim, eu sou a igreja. Ah, bom. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Então Deus planejou, irmãos, dar desde os tempos eternos, irmãos, dar uma esposa para o seu Filho amado. E ele decidiu preparar essa esposa. Então, na verdade, irmãos, Deus está preparando a igreja para dar para ele. Oh, bens. Nós somos a esposa do Senhor. Aleluias. O Espírito Santo, irmãos, está trabalhando na nossa vida, nos preparando para a volta de Jesus. E o Pai vai dar ao Filho a esposa que ele preparou, que somos nós, a igreja. Então, o único operador de tudo, irmãos, é Deus. É Deus que opera tudo. E nós somos seus cooperadores. Irmãos, Deus habita dentro do nosso espírito. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Ok?
Diga assim comigo: eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. E onde o Espírito Santo habita dentro de você? No seu espírito. É no seu espírito que o Espírito Santo de Deus habita. Vamos ler Provérbios 20 e 27. O espírito do homem, o que ele é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então tá aí. O nosso espírito, irmãos, é a lâmpada do Senhor. É aí que o Espírito Santo habita. Amém? E esse espírito, irmãos, que habita em nós, ele nos equipa, ele nos aparelha para cooperarmos com Deus no cumprimento dos seus propósitos. Os seus propósitos eternos e na edificação da sua igreja. É o Espírito Santo, irmãos, que está trabalhando na nossa vida. Uma vez, um irmão nosso aqui, não lembro quem foi, que veio com uma camiseta, escrito assim, ó: desculpe o transtorno, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Por que desculpe o transtorno? Porque ele está trabalhando ainda. E de repente a gente vai falar alguma coisa, o irmão não vai gostar, ou a gente vai dar uma vacilada, fazer alguma coisa que não devia, mas o Espírito Santo está trabalhando. Irmãos, pecado não é para a gente curtir. Eu tenho esse pecado, eu nasci assim mesmo. Sabe? Eu sou assim mesmo, sou sempre assim, Gabriela. Né? O crente Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não tem uma música? Não? É o crente Gabriela, irmãos. Ele nasceu desse jeito e ele acha que tem que ser assim. Não, irmãos. Deus não aceita ninguém como ele é. Sabia? Deus não aceita ninguém do jeito que a pessoa é. Deus recebe qualquer um do jeito que a pessoa é. Mas ele não aceita do jeito que a pessoa é. Porque sabe como a pessoa é? Pecadora. E sabe o que ela merecia de Deus? O inferno. Porque se Deus aceitasse todo mundo como todo mundo é, para que Jesus? Então, Jesus perdeu o sentido. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido, salvar o pecador. Então Deus recebe todo mundo na sua presença como a pessoa está, mas não aceita. E sabe o que ela diz para a pessoa? Vai se converter. Aqui, ó. O plano de Deus, o meu plano para a sua vida é Jesus. Só Jesus, ele vai tirar dessa situação. Compreende isso, irmãos? Glória a Deus. Porque assim, as pessoas, de repente a gente diz, né, que Deus aceita a pessoa como é, a pessoa não muda a vida, irmãos. E está assim de crente, assim, ó. Que chegou na igreja e foi aceito do jeito que é. Não, Deus te aceita desse jeito. Aí a pessoa continua pecando. Não, Deus não aceita, irmão. Você vai ter que se consertar, você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Mas a partir do momento que Jesus entra na vida da pessoa, aí essa pessoa é justificada diante de Deus. E isso é justificação. Você não entra na presença de Deus, Deus não te aceita pelos teus méritos.
Deus te aceita pelos méritos de Cristo. Porque sem Cristo, irmãos, todo mundo está perdido. Mas com Ele nós podemos entrar na presença de Deus justificados. Você compreende isso? Glória a Deus. Então Ele é o nosso Salvador. Eu coloquei aqui, irmãos, algumas características do verdadeiro discípulo. Já falei algumas, né? Mas eu destaquei algumas aqui. Vou ler para os irmãos. O verdadeiro discípulo tem o coração disposto para buscar a Deus de dia e de noite. O coração dele é disposto para buscar a palavra de Deus de dia e de noite. Para si, para vivê-la. Ele busca a palavra de Deus para si, para obedecer a palavra. E também para ensinar a palavra. Você compreende? Ele busca a palavra de Deus para si, para obedecer a palavra. E para ensinar esta palavra. Quem fazia isso, um exemplo na Bíblia, é Esdras. Capítulo 7, versículo 10. Esdras 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para quê? Para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então ele buscava para si, para obedecer. E para ensinar Israel. Então, essa é uma característica do discípulo de Jesus. Ele busca a palavra para si, para viver a palavra e para ensinar a palavra. Por isso que lá no final de Mateus está escrito assim: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então o discípulo de Jesus ensina o Evangelho para as pessoas. Uma outra característica. O verdadeiro discípulo de Cristo sempre diz sim para o Senhor. Toda vez que o Senhor convoca ele, ele diz sim para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Não importa a situação. Ele sempre vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Ele sempre vai estar à disposição do Senhor. Então, olha, essas características não é só para a gente saber. Pô, legal, né? Não, irmãos. Se a gente não é assim, é para a gente ser. Compreende isso? É isso que o Espírito Santo está falando para a gente. Se a gente não é assim, a gente tem que ser. A gente tem que adquirir isso. Ah, irmãos, e quanto o Senhor já nos ensinou, né? Para que a gente já chegasse nesse ponto. Outra característica. Seu coração está decidido a seguir e servir a Cristo incondicionalmente. Ele vai seguir e servir Jesus incondicionalmente. Ele não vai impor condições. Bom, o Senhor está me chamando, mas eu só vou se o Senhor não. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Quem manda na gente é o Senhor. Pensa um pouco, irmãos. Quando Deus pede algo para nós, vocês acham que Ele está fazendo alguma coisa errada? Para pensar, irmãos. Quando Deus pede algo para nós, e está escrito aqui, irmãos, se Ele está pedindo, vocês acham que está errado? Não está, irmãos. E por que a gente não faz?
Agora, o verdadeiro discípulo, irmãos, ele faz. Ele vai. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então ele colocou aqui as riquezas como um Deus. Então o coração do verdadeiro discípulo não é dividido, irmãos. É totalmente do Senhor. 1 Coríntios 11, 1. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele imita a Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. O verdadeiro discípulo, se ele imita a Cristo, então ele tem os mesmos sentimentos que também houve em Cristo. Então os mesmos sentimentos, irmãos, que havia em Cristo, tem que haver em nós. Tem que haver nos verdadeiros discípulos. Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós, ó, o Espírito Santo está falando com a gente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se aproveitou por ser Deus. Todo o tempo que ele estava aqui na terra. Antes, a si mesmo se esvaziou. Os irmãos sabem por que a gente tem que se esvaziar? Para a gente ser cheio do Espírito. Quanto mais a gente se esvazia de nós mesmos, do nosso eu, da nossa justiça própria, da nossa autossuficiência, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa mente meritória, quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais cheios do Espírito ficamos. Jesus esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E nós temos que servir. Ele tornou-se em semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Irmãos, a gente tem que ser humilde. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É inadmissível um crente orgulhoso. É inadmissível, irmãos. Um crente orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso está preocupado consigo. E Jesus nunca se preocupou com ele. Ele se esvaziou dele. Jesus, ele sempre se preocupou com o seu próximo. Sempre, irmãos. Ele nunca pensou nele. E o orgulhoso só pensa nele. Então, os orgulhosos precisam se tornar humildes. E também, claro, ser obediente até a morte. E morte de cruz. Quando a Bíblia diz ser obediente até a morte,
Não é até o dia que você morrer. Por exemplo, eu vou morrer com 120 anos. Amém, Jesus? Porque todo mundo quer ir para o céu, né, irmãos? Mas ninguém quer morrer. Mas suponhamos que eu vá para o céu com 120 anos. Que é o que a Bíblia diz, né? Que a gente vai ver até 120. Mas está difícil de chegar lá, irmãos. Então muitos pensam assim, bom, então eu tenho que obedecer o Senhor até o dia que eu morrer, com 120 anos. Não. Não é isso que diz. Eu tenho que obedecer o Senhor, mesmo se me matarem, por causa de Jesus. Porque de repente, irmãos, eu vivo 120 anos numa boa. Não sou perseguido, né? Mas de repente acontece uma situação, aí eu sou perseguido, sou preso por causa de Jesus. Não porque eu sou estelionatário, não porque eu enganei alguém, não porque eu sou ladrão, não porque eu fiz alguma coisa errada. Não, eu estou sendo preso, estou sendo perseguido por causa de Jesus. E eu fui condenado à morte. Então eu tenho que ser obediente até essa morte. E muitos nessa hora negam Jesus. Negam Jesus. Só que os verdadeiros discípulos que o Evangelho nos mostra, todos eles, irmãos, sofreram por causa de Jesus e morreram por causa de Jesus. Foram obedientes até a morte. Jesus foi até a morte de cruz. Outros foram presos, morreram na prisão. Outros foram entregues aos leões. Outros cortaram a cabeça. Mas foram obedientes até a morte. E morte de cruz, Jesus. Outra característica. Tá terminando, viu, irmãos? Ah, hoje é feriado, né, esses dias? Ah, então, vamos ficar mais. Irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é junto com os irmãos. Mesmo tendo situações, sabe que... Mesmo tendo problema, aqui é o melhor lugar da gente estar. O verdadeiro discípulo nega-se a si mesmo, toma a sua própria cruz, renuncia a tudo quanto tem e faz tudo por causa do Evangelho. Não falei para os irmãos que é fácil? Ser um verdadeiro discípulo? Irmãos, tudo que nós somos e temos, se não forem usados para a glória de Deus e para os propósitos eternos de Deus, não tem sentido e valor algum, irmãos. Porque nós pertencemos a Ele. Nós não somos donos nem da gente mesmo. Ora, se eu não me pertenço, então tudo o que eu tenho não é meu. Tudo que eu tenho é do meu dono, então. E quem é o nosso dono? Jesus, o Senhor. Então, se roubarem o teu carro, foi o carro do Senhor que roubaram. Porque o carro que você tem não é seu, é do Senhor. Você compreende isso? A sua casa que você mora. Ah, não é minha, pastor, é alugada. Não, é do Senhor, Ele te deixou lá. A sua casa é do Senhor. Então olha o que diz, vamos ler 3 versículos rápido. Lucas 9, 23. Dizia a todos, Jesus, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo.
se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, eu me incluo, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Pastor, mas, puxa vida, não é fácil renunciar, hein? Mas se você começar a pensar da onde Deus te livrou e para onde você vai, não seria tão difícil. Porque Deus, irmãos, nos livrou do inferno. A gente ia para o inferno. E a gente ia ficar lá por toda a eternidade, irmãos. Sofrendo sem parar. Tem gente que diz que o inferno é aqui no mundo. Não é, irmãos. O inferno não é aqui. Porque aqui, irmãos, tem funk, tem cerveja, tem água gelada. No inferno não tem. O inferno é fogo eternamente. É sofrimento eterno, não para. Quando você pensa que vai acabar, está só começando. Quando você imagina que de repente vai parar, não para. É eterno. E Deus nos livrou daí, irmãos. E preparou um lugar, irmãos, maravilhoso. O reino de Deus, os céus. Deus nos preparou o lugar, irmãos. 1 Coríntios 9, 23. 1 Coríntios 9, 23. O apóstolo Paulo era um verdadeiro discípulo. E olha o que ele disse, o que ele escreveu. Tudo faço por causa do evangelho. Para ele não tinha tempo difícil. Para ele não havia condições para fazer a obra do Senhor, para pregar o evangelho. Não. Ele fazia tudo por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Deus. E o último, né, para encerrar, Romanos 6,11. O verdadeiro discípulo, ele se considera morto para o pecado e vivo para Deus. Irmãos, nós morremos para o pecado. Hoje nós vivemos para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Quando o pecado bater na tua porta, você fala para ele, rapaz, eu morri para você. Hoje eu vivo para Deus. Não, mas você não sabe a última modinha do mundo? Ó, isso é legal. Não, eu estou morto. Ele vai insistir, não, mas olha aqui como... Deixa eu ver melhor. E tem crente que cai. Então cuidado, irmãos. Então Deus, para encerrar, né, irmãos? Deus tem procurado discípulos com essas características. É claro que tem muito mais. Para cooperar com Ele na edificação da sua igreja e no cumprimento dos seus propósitos aqui no mundo. O Senhor está aqui, amém? Você crê que o Senhor está aqui? Então, eu espero, né, que Ele encontre aqui o que Ele tem procurado. Como o Senhor disse no começo, não é fácil de achar.
Mas eu como pastor, né, irmãos? Eu sei que a Ângela também. A gente sempre espera que Jesus encontre aqui o que ele procura, que são verdadeiros adoradores e verdadeiros discípulos. Eu sei, irmãos, que eu sou falho, né? Que eu ainda tenho muita coisa para aprender com Jesus. Mas a gente tem se esforçado. Eu tenho me esforçado, eu, a minha esposa, junto com o presbitério, os líderes aqui da igreja, para a gente fazer de vocês verdadeiros discípulos. É para isso que a gente tem se esforçado, é para isso que a gente tem trabalhado, né? E claro, para fazer discípulos, verdadeiros discípulos, a gente vai ter que edificar vocês, exortar vocês, consolar vocês e admoestar vocês. Você quer isso para a sua vida? Quer mesmo? Glória a Deus. Então fique em pé. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, ser um verdadeiro discípulo. O Senhor está aqui. Ele mesmo disse: onde os meus discípulos estão, ali eu estou. Onde estiverem 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então o Senhor Jesus, Ele está aqui, irmãos. Contemplando os nossos corações, a nossa vida. Ele sabe das aflições do seu coração. Ele sabe tudo que você tem passado, porque é Deus. Ele sabe de tudo. Das nossas fraquezas, das nossas angústias. Ele sabe de tudo. E Ele tem nos ensinado, irmãos, todas essas coisas. Porque este é o caminho da salvação. É assim, irmãos, que nós vamos agradar a Deus. E é assim que nós vamos alcançar muitas vidas para o Senhor. Vivendo do jeito que Ele tem nos ensinado. Como eu disse, né? Ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas. Eu tenho falha, minha esposa, você tem. Todos nós temos falhas. Mas nós temos que reconhecê-las. E eliminá-las da nossa vida. E adquirir aquelas que agradam a Deus. É uma substituição. Eu deixo de fazer algo que não agrada a Deus e começo a fazer as coisas que agradam a Deus. Então é isso mesmo que nós queremos para a nossa vida, amém? Glória a Deus. Não vai ser fácil. Não é fácil. Mas é o caminho, o único caminho que nos leva para o céu. E o nome do caminho é Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido, o nosso coração é grato diante da Tua presença, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ah, se não fosse a Tua graça nas nossas vidas, Senhor. Nem sei onde nós estaríamos agora, Senhor. Mas um dia a Tua graça nos alcançou e a Tua verdade nos libertou. E hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus.
para fazer a tua vontade, Senhor. Para cooperar com o Senhor na edificação da tua igreja e no cumprimento dos teus propósitos aqui neste mundo, Senhor, que jaz no maligno. Se o Senhor ainda não voltou, é porque o Senhor tem algumas coisas ainda a fazer aqui nesta terra. Nós sabemos, Senhor. O Senhor tem tratado isso no espírito da tua igreja. Que o Senhor está às portas e que em breve o Senhor voltará. Mas nós também sabemos que o Senhor ainda tem algumas coisas para fazer nesta terra. E nós estamos aqui hoje, Senhor, dispostos, dispondo o nosso coração, Senhor, para ouvir mais de Ti. Nós queremos saber, Senhor, mais detalhes do perfil, Senhor, desses verdadeiros discípulos que agradam o Teu coração e que abrem mão de tudo e que fazem a Tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, o nosso coração é grato diante da Tua presença. Porque o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos moldando, o Senhor está trabalhando no nosso caráter, o Senhor está forjando a nossa vida, não para o nosso deleite, mas para a Tua glória, para os Teus propósitos. Senhor, muitas vezes nós dissemos, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, Senhor, foi da boca para fora. E, Senhor, nós queremos Te pedir perdão. Nos perdoa, Senhor, por termos praticado este pecado contra Ti, Senhor. Mas a partir de hoje, Pai, a partir de hoje que nós ouvimos tudo o que o Senhor nos falou, que o nosso espírito, Pai, possa se despertar, Senhor, para as Tuas coisas. Que o nosso coração realmente seja totalmente voltado para Ti, Senhor, para as Tuas coisas. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que aqui estão. E também aqueles que fazem parte do nosso ministério que não puderam vir. Que o Senhor também alcance todos eles nesta hora. E que o Senhor faça com que todos nós venhamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que todos nós venhamos ser cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua sabedoria, Senhor. Que a cada dia que passa, Senhor, a gente possa se parecer mais contigo, Senhor. Porque o verdadeiro discípulo que agrada a Deus, que agrada ao Pai, é aquele que é parecido contigo, Jesus. Então, Espírito Santo, trabalha na nossa vida. Olha quanto trabalho o Senhor ainda tem para realizar na nossa vida, Senhor. Principalmente na minha, Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade de esquadrinhar todo o nosso ser e ver mesmo em nós, Senhor, tudo aquilo que desagrada a Deus e nos revelar, Senhor. Nos revela, Senhor, tudo aquilo que fazemos que não agrada ao Pai, para que possamos deixar de fazer, Senhor, e fazer a Tua vontade, Senhor. O Senhor sabe o quanto meu coração é grato pela vida dos meus irmãos, por esse ministério que o Senhor tem nos confiado. Muito obrigado, Senhor.
Que o Senhor abençoe os meus irmãos, suas famílias, seus lares, o trabalho dos teus filhos, a vida de todos eles. Se porventura houver alguém aqui em nosso meio que está enfermo, doente, que o Senhor possa alcançar com a cura e a libertação, Pai. Em nome de Jesus. E Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem tratado conosco até aqui. Eu espero, Senhor, e sei que os meus irmãos também esperam. Toda vez que nos reunirmos, o Senhor encontre em nosso meio verdadeiros adoradores e verdadeiros discípulos, para a honra e a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém.